de verdadeiro homem nasceu o verdadeiro Deus, perfeito na sua divindade, perfeito na nossa humanidade. Por nossa humanidade, queremos significar a natureza que o Criador, desde o início, formou em nós e assumiu para renová-la. Lembra que quando Deus transborda de amor, viu falando isso, e é na criação, Deus cria tudo, mas tem uma obra-prima no meio da criação, o homem, a quem Ele fez a sua imagem e semelhança, o homem. Olha que coisa bonita, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, Deus assume essa condição também, de homem, de natureza humana. Foi tão perfeito, se nós formos olhar do ponto de vista da criação, é muito perfeito. Que o diga a ciência, que cada vez mais se desmonta diante do mistério que é o corpo humano. A sua conjunção, a sua criação, a perfeição, cada sistema, cada veia, Gente, ainda tem gente que diz que Deus não existe, né? Imagina, a perfeição da criação mostra o que é perfeito em Deus. Isso nós não temos nem noção do que é a perfeição, só quando tivermos nela. Nós nos aproximamos das coisas perfeitas, mas da perfeição divina, que é Deus em plenitude, esse é o grande nosso de conhecer, né? Mas aqui, na condição falível, ainda não temos. Mas quando Jesus assume, Ele quis renovar, Ele quis resgatar essa humanidade, dar a ela um sentido novo, e esse sentido novo por meio da salvação. Daquelas coisas que o sedutor trouxe e o homem enganado aceitou, né? Não há nenhum vestígio no Salvador, não há, nem pelo fato de se ter irmanado na comunhão da fragilidade humana, tornou-se participante de nossos delitos. Não é porque Jesus assumiu a condição humana que Ele compactuou com a fragilidade, com os delitos, com o pecado humano, de jeito nenhum. Pelo contrário, Jesus veio justamente nos resgatar desse pecado. Assumiu a condição de escravo, sem mancha de pecado, engrandecendo o humano sem diminuir o divino, porque o aniquilamento pelo qual o invisível se tornou visível, o Criador de tudo quis ser um dos mortais. Foi uma condescendência da sua misericórdia, não uma falha do seu poder, porque há quem diga que foi isso. Espera aí, Deus falhou? Porque racionalmente Deus não precisava disso, porque Deus não precisa do nosso amor. Deus basta-se a si mesmo. Deus só ama a Ele mesmo, porque Ele é o próprio amor. Mas Ele quis, e quando Ele quis, há quem diga: que Deus é esse que se permite entrar na carne humana? Amor. É como o amor, quem ama sabe o que eu estou dizendo. Quem ama, né? Lógico, tem gente que diz que, né, que o amor, estou falando de amor, tá? Não estou falando de paixão não, que é outra coisa. O amor, ele leva sempre ao crescimento, porque quem ama vai sempre cuidar. Quem fez algo de mal com o outro dizendo que é amor, não entendeu nada de amor. Por exemplo, matei porque amava. Misericórdia, não é que amor é esse que mata. Amor gera vida, amor não mata nada, pelo contrário. Por conseguinte, aquele que na sua condição divina se fez homem, assumindo a condição de escravo, fez-se homem. O Deus que assumiu a condição humana, entrou, portanto, o Filho de Deus neste mundo tão pequeno, descendo do trono celeste, mas sem deixar a glória do Pai. É gerado e nasce de modo totalmente novo, porque sendo invisível em si mesmo, torna-se visível como nós. Incompreensível quis ser compreendido, existindo antes dos tempos,
começou a existir no tempo. Deus sempre existiu. Aquela pergunta, né? De onde Deus veio? Deus sempre existiu, gente. Antes dos tempos, Deus já existia. Mas Deus entra no tempo, quis existir no tempo, por meio de Jesus. O Senhor do universo assume a condição de escravo, envolvendo em sombra a imensidão de sua majestade. O Deus impassível não recusou ser humano passível. O imortal submeteu-se às leis da morte. Aí a gente olha para a cruz. Olha que Deus é esse, hein? Meu Deus. E tem gente que ainda vive como se Deus não existisse. Misericórdia. Aquele que é verdadeiro Deus é também verdadeiro homem. E nesta unidade porque nele é perfeita, respectivamente, tanto a humanidade do homem, como a grandeza de Deus. Deus feito homem. É mistério. Faz parte do mistério. Nem Deus sofre mudança com esta condescendência da sua misericórdia, nem o homem é destruído com a sua elevação a tão alta dignidade. Lógico. No humano, se a gente for tentar entender melhor, o divino estava aprisionado, né? O divino ali. Isso não quer dizer que nós reduzimos o divino ao humano, não, porque o divino é transcendente, é espírito, é como o nosso espírito que está aprisionado no nosso corpo. A natureza divina resplandece nos milagres. A humana sucumbe aos sofrimentos. E como o Verbo não renuncia à igualdade da glória do Pai, também a carne não deixa a natureza de nossa raça. Porque a gente tem aquela ideia, né? Poxa, mas se ali é Deus, tem que começar a fazer coisas extraordinárias. Tem que ficar se teletransportando, passando entre as paredes. Essa ideia de ficção que a gente colocou. Não, o divino, quando assume o humano, ele assume em plenitude do humano, exceto no pecado, tá? Então, nesse sentido, a carne humana não deixou de ser carne humana. Jesus sentiu que a natureza humana nos permite sentir, isso é óbvio. Só que a consciência de Deus que estava nele foi tomando conta dessa natureza humana, e isso faz com que ele se plenifique, que o divino mostre no humano uma capacidade já transcendental. Ele foi tomando consciência, como nós, quando se é criança, não se tem consciência das coisas. À medida que vai crescendo, vai tomando consciência do certo, do errado, do bom, do mal, das coisas, do concreto, é o racional. Aí chega um momento que ficamos adultos e temos a plenitude da consciência de que somos. O ser humano é o único ser que tem consciência da própria consciência. O cachorrinho não sabe que é cachorro, embora tem muita gente que faz dos cachorrinhos ser humano. Eu já vi gente chamando os cachorros de meu filho. Misericórdia. Não vamos entrar nesse detalhe, né? Então a fragilidade do humano é tão grande, a carência, que ele está humanizando os animais. Nada contra os animaizinhos, porque eu tenho também, mas cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu devido lugar. Daqui a pouco, eu já vi e ouvi casais dizendo que não querem ter mais filhos, querem ser pais de pet. A humanidade continua decaindo, porque um casal que vem à igreja, assume o sacramento do matrimônio, diante do padre, de todos, diz que promete que o seu amor vai transbordar nos filhos, depois diz que é melhor ser mãe e pai de pet, porque ser pai de ter muitos filhos é caro. Então tá bom, vai ser pai de pet que você vai ver, se é mais barato. Não vou entrar nesse mérito, mas só para dizer como a humanidade está em crise. A humanidade está em crise. Quando ela age assim, ela está em crise. Ela perdeu o seu papel. Hoje é loucura
o casal que tem mais de 3 filhos, os outros já começam a ver como loucura. Então eu tenho um casal aqui que tem que ir para o manicômio. Tem um outro que já deveria estar internado, porque vai para 9. Isso é loucura? Não, isso é graça. Para o mundo é loucura, porque o mundo é egoísta, só pensa em si mesmo. Só pensa em si mesmo. Isso aqui é um outro discurso, é uma outra homilia para um outro momento. Vamos concluir o verbo aqui. É um só e o mesmo. Não nos cansaremos de repetir. Verdadeiro Filho de Deus e verdadeiro Filho do homem. É Deus, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É homem, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é o mistério do Natal. É o que celebramos no Natal, é esse mistério, a encarnação do Verbo. A palavra se fez carne, e agora a própria palavra faz a ação do resgate da humanidade, assumindo a humanidade. Ficou confuso? Não, né? Então tá bom. É que João o evangelho de João, ele é muito profundo, é muito teológico, ele exige umas outras coisas para a gente decifrar. Então eu tentei em poucas palavras dizer para vocês o que é o Natal. O Natal é isso aqui que eu acabei de dizer. É celebrar Deus entrando na história, no tempo, para dizer, eu quero todos vocês comigo na eternidade. Porém eu respeito, quem não quiser ir, o inferno está ali do ladinho, pode ir para lá, fique tranquilo, tá? Deus vai respeitar tranquilamente a sua decisão, como fala o Padre Zezinho, a decisão é tua, a decisão é tua. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,